Eu queria te perguntar uma outra coisa. Para as pessoas que às vezes não têm o acesso a fonoaudiólogo por algum motivo e estão em casa e querem de alguma forma ajudar o seu parente, o seu ente querido, né, que está cuidando, como ela pode estimular algumas coisas em casa? Eu lembro, meu pai, por conta própria, fez palavra cruzada comigo, algumas coisas, nem sei, palavra cruzada ajuda. Eu acho que essa pergunta é super difícil de ser respondida, eu vou te dizer por quê. Porque é difícil a gente saber, sem ver o paciente, o que ele é capaz e o que ele não é capaz de fazer. Então, ao orientar um paciente à distância que você não viu, às vezes você pode pedir para a família fazer uma coisa que o paciente não tem nenhuma possibilidade real naquele momento de fazer. Então, por exemplo, uma palavra cruzada, ela se adequava a você, porque você foi uma paciente vítima de TCE, que tinha uma dificuldade de encontrar palavras. Tá. Mas quando você vai fazer uma palavra cruzada, por exemplo, existem variações. Você pode pegar uma palavra cruzada que tem um desenho. Então, se você tiver um desenho da figura, a pessoa tem que ter um bom processamento visual. Isso. Então, por exemplo, um paciente que sai com uma sequela visual, não é interessante, Tá. né? Mas suponha que ele não tem uma dificuldade visual, né? Tá. Nem periférica, nem central. Vamos pensar, ele entendeu. Então, ele vai olhar a figura, vai pensar, isso é laranja. Tá. Mas, de repente, ele até sabe que é uma laranja e ele não sabe escrever. Tá. Então, a gente está pedindo para ele uma coisa que vai deixar ele super nervoso, super angustiado, né? Às vezes o paciente chega para nós, ele nem se deu conta que ele não consegue escrever, que ele não sabe que letras usar para escrever. Então, ao mesmo tempo, você pode ter um outro paciente que está na casa dele e que a família fez pequenas tarefas assim, de escrita. Escreve o seu nome, o nome dos nossos filhos, e o paciente foi escrevendo. Então, a família tem uma ideia de que ele consegue escrever. Então, para ele, talvez fosse interessante fazer palavra cruzada. Seria interessante ele fazer qualquer coisa que ele gostasse de fazer, que ele quisesse fazer, né? Que estimule alguma coisa, né? Que estimule. Só que eu acho que a família tem que estar muito junto e atenta para ver se o paciente não vai ficar angustiado, né? Ajudar, não deixar ele sozinho na tarefa. Então, por exemplo, se eu vou escrever a palavra laranja, ele começa colocando lá o L, A, o R, parou, é uma representação de grafema que é difícil no português, porque a letra é A e só vem o AN porque vai vir o N depois. Então, é uma abstração que o cérebro está acostumado a fazer, que às vezes para o lesado é difícil, ele não sabe se ele põe E, se ele põe O, que som é aquele do larã, né? Então, isso pode deixar o paciente extremamente angustiado. Então, se a família vê que ele parou, ir lá e continuar. Não, deixa eu continuar para você. O A, o N e agora, qual que é? Então, ajudar a fazer a tarefa. A palavra cruzada, ela ficou muito na mídia, né? Quando a gente também teve na mídia uma série de reportagens sobre os pacientes com síndromes demenciais, com as demências, que vão esquecendo as palavras. Então, na maior parte das demências, o primeiro sintoma dentro da linguagem é esquecer palavras. Tá. Então, fazer uma palavra cruzada ajuda? Ajuda. Por que ajuda? Porque esse paciente ainda, quando ele está numa fase leve da demência, ele ainda está se comunicando, ele ainda está falando. Então, é um jeito de fazer o cérebro, né, pensar num estímulo. Só que também virou uma moda, e às vezes o paciente odeia fazer palavra cruzada, e aí a orientação é, coloque o paciente para fazer palavra cruzada. Entendi. Será que só palavra cruzada é interessante? Entendi. Né? Às vezes o paciente fala assim, eu posso ler um jornal com ele? Aí se ele não conseguir ler, eu leio a manchete, a gente tenta conversar sobre o assunto, eu faço ele ver também o noticiário sobre o mesmo tema na televisão e tento conversar com ele, o que ele entendeu, Isso, né? O que ele conseguiria contar. Então tem uma ajuda que vai precisar, né, que esse parceiro, né, que é esse cuidador, aspas, esse né? familiar, Isso. esteja atento às dificuldades do paciente. Porque um pode ter dificuldade em ler, outro pode não ter, um pode ter dificuldade de escrever, outro não ter, um pode não entender, né? Então, por exemplo, se a palavra cruzada vem lá, fruta que a gente faz suco. Tem também aqui uma estratégia que é cognitiva, porque pode ser laranja, limão, caju, então eu vou ter que pensar que, né, quantas letras tem, se o cruzamento dessa palavra né? é complexo. Então não é. existe nada, apesar da gente fazer essas coisas Eu tinha tão muita dificuldade naturalmente, mesmo. a gente costuma dizer que não existe nada que não seja cognitivamente complexo, né? Então, acho que uma boa maneira da família ajudar é principalmente perceber primeiro os déficits. Então, as perguntas que eu faço para as famílias às vezes são, mas você tem certeza que toda vez que você fala, ele entende?
Porque às vezes a família fala, entende tudo, mas pensa em contextos que não são tão previsíveis. Ele entende? A família vai começar a perceber que não. Então ele precisa de repetição. Eu preciso falar de um outro jeito. É importante que todos os equipamentos da casa, barulhos que competem com essa informação que eu estou dando, estejam desligados, né, os aparelhos, que a gente controle um pouco essa situação. Eu preciso ensinar esse paciente a fazer uma expressão de dúvida ou de repita mais uma vez, se ele não conseguir verbalizar, olha, repete mais uma vez o que você está falando, né? Eu preciso estar atenta à expressão facial dele, eu acho que ele entendeu, eu acho que ele não entendeu. Então, garantir a compreensão. E a emissão também, eu acho que se eu tivesse um paciente grave em casa que não falasse nada, eu estimularia para ele apontar, para fazer gestos, né? Eu faria perguntas responde sim ou não. A gente sempre fala sim ou não, a primeira coisa que viabiliza uma comunicação para um grave, se ele significar o sim como sim e o não como não, a etapa 2 seria fazer perguntas fechadas, por exemplo, você agora quer tomar café ou quer tomar banho? Às vezes a gente usa até um apoio gestual, porque se o paciente não conseguir responder, ele fala esse, né? Então você quer primeiro tomar café. Então, para os casos muito graves, a gente procura facilitar a situação de comunicação para que o paciente não fique impedido de comunicar necessidades básicas, né? Agora, é claro que se a família vê que ele já fala algumas palavras, então... Se ele está conversando e esquece uma palavra, a família deve dizer qual é a palavra, deve atualizar essa palavra, né? Então você está falando que você quer comprar a pera, né? Por exemplo, o paciente, eu quero aquela coisa amarela que parece maçã, você fala pera? Pera, então tudo bem, então vamos pôr na lista do mercado, estimular o paciente quando eu chegar no uso, né? Então, olha, vamos ver como tá a pera, se ela tá boa, se ela não tá. Então, porque às vezes os terapeutas me procuram e falam assim, a gente sabe que muito da terapia da afasia, muitas estratégias versam sobre nomeação, mas a questão não é nomear na sala de terapia. A questão é, se o paciente não consegue falar nada, você começa a trabalhar, por exemplo, um campo semântico, né? Porque ele é muito anômico, ele esqueceu muitas palavras. E você está lá no campo semântico vestimentas. Eu quero que ele fale em casa, eu quero vestir uma calça, eu quero pôr um short, então eu quero que isso apareça no uso, né? Não é interessante que ele fique treinando com figuras isoladamente aqui. Isso é só um input, é só um estímulo para ele lembrar dessas palavras, para ele fazer uma associação. O mais importante é que fique no uso. Então, na hora que ele vai de manhã se vestir, que ele aponte lá e que a família não dê a calça. Então, o que você quer mesmo? Você quer a calça, né? Então, estimule ele a falar no uso. Né? No dia a dia, no né? dia a pra dia. ser funcional a vida Isso. dele, né? E para que não ocorra uma dissociação, que a gente chama, uma diferenciação, que desde os primeiros estudos da afasia eram descritos, do paciente estar muito melhor dentro da sala de terapia do que fora. Isso não pode acontecer. O terapeuta tem que estar atento se aquilo que ele está trabalhando, com uma finalidade que é para a comunicação, realmente faz com que o paciente se comunique melhor no dia a dia. Isso. Né? Se a família entende que pistas facilitadoras ela pode dar, como dar, se isso viabiliza a comunicação, se faz a comunicação deles ficar melhor, né? Então eu acho que isso é muito importante. Na época da UTI, eu fiquei sem conseguir me comunicar, eu estava com tracostomia, e aí nos últimos dias eu já estava lúcida e eu só mexia a boca, e um dia o enfermeiro falou para pro meu pai, vamos ver se ela consegue escrever, né? E me deu uma prancheta e eu passava o risco para cima, para baixo, para cima, para baixo. E eu fiquei assustada, nossa, mas eu não sei escrever. E aí eu não conseguia me comunicar. E eu sei o quanto é horrível essa sensação de você não conseguir passar para ninguém o que você está pensando. E de qualquer forma que a pessoa consiga ali melhorar essa comunicação é muito importante para o paciente, porque eu fico pensando nas pessoas que às vezes não têm noção e o paciente está lá acamado sem nenhuma comunicação, né? Então essas poucas dicas eu acho que pode ajudar tanto. E quando é tão grave que nem fazer uma pergunta fechada, tipo, você quer tomar banho ou você quer sair, por exemplo, ou descansar ou dormir ou tomar café, ajuda? Mostre figuras da ação, né? Das ações que você está tentando, mostre figuras do objeto. Em casa, pega o objeto. Você quer vestir o casaco ou você quer ir de camiseta? Né? Facilita para o paciente, mesmo que ele não consiga falar, que ele consiga olhar para o objeto que ele quer, que ele consiga apontar, que ele comece a fazer essas associações. Né? Então eu acho que sim, que o nosso papel é garantir essa comunicação. É difícil dar assim, dicas de orientação tão genéricas para casos que podem ser muito diferentes, muito distintos, que estão aí
né, espalhados pelo nosso Brasilzão. Isso, Mas eu diria que eu acho que a família sabe sim, ela consegue com um pouquinho de perspicácia verificar o grau de dificuldade. E a gente facilita mais, quanto mais difícil é para o paciente fazer sozinho. Não é interessante que a gente angustie o paciente pedindo para ele fazer uma coisa que ele não consegue fazer. Né? Eu, na verdade, eu sempre digo para os meus alunos que esse é o papel do terapeuta. O terapeuta é que tem que trabalhar aquilo que o paciente não consegue fazer. A família vem junto com a gente, né? Ela segue as nossas orientações, mas esse é o nosso papel. A gente não pode pedir para a família tentar trabalhar uma coisa em casa que você na terapia não trabalhou, mas você pode orientar essa família como usar as coisas que ele está, né, e se saindo tão bem na terapia no dia a dia dele. Quando ele não tem terapeuta, família, isso, paciente. sempre. Eu trabalho só terapeuta e paciente não dá certo. Não dá certo. Por melhor terapeuta que você seja, se você não estiver colada com a família, se a família não estiver entendendo as metas, como você trabalha, por que você trabalha daquele jeito, né? Os pacientes se encontram entrando e saindo, então eles percebem as diferenças que eles têm, eles se perguntam, né, por que a Karen faz isso comigo e não faz com aquele. Então eles começam, às vezes, até a alimentar fantasmas, que você tem que toda semana conversar com a família, hoje eu fiz isso, toda a sessão, né? No ambulatório da Unifesp, eles estão orientados, os alunos, os estagiários, que as sessões duram 45, 50 minutos no máximo, que esses 10 minutos são só para a família. Toda semana. Nós fizemos isso, nós estamos objetivando isso, como vocês podem ajudar em casa, que tipo de pistas vocês podem usar. Então, isso eu acho que é uma diretriz muito importante no trabalho da reabilitação. Gente, que delícia ouvir a Karen. Ai, que delícia. Eu lembro das aulas, que delícia. Muito bom, Karen, muito obrigada. Obrigada. A gente vai continuar aqui porque eu quero falar um pouco de disartria. E vamos tentar separar, né, tudo isso que a gente está falando e focar um pouco na disartria. Então a gente vai continuar aqui com ela e a gente vai fazer um outro vídeo sobre disartria. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E a gente continua aqui. Gente, não esqueça, se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. É muito importante pra gente saber se vocês estão gostando, se não estão gostando. Dê dicas de quais os vídeos que vocês gostariam de assistir. Compartilhem o vídeo. Vamos espalhar para todo mundo o conhecimento. Clique no sininho para ativar as notificações. E óbvio, se você não se inscreveu, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Vai mostrar. Peraí, gente. O que foi? Caiu teu microfone? Não, eu fiz puff. Eu vi que meu microfone arrebentou.